Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Pod Livro, um programa voltado à cultura literária nacional e internacional. Aqui refletiremos sobre a vida e obra de escritores brasileiros e do mundo em geral. Com este podcast, procuraremos remeter às pessoas o hábito e a cultura da leitura, pois quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. Em cada edição, contaremos com a presença de convidados intelectuais, acadêmicos, amigos do saber e fazedores de opinião em geral. Eu sou Gregório Utingolua, escritor, apresentador e mentor do Pod Livro. 2025 veio com o melhor podcast nacional e internacional. O único programa que aborda a vida e obra de escritores renomados do universo literário já está no ar. Fique ligado, todas as quintas-feiras à noite com Gregório Utingolua. Minha convidada desta primeiríssima edição chama-se Patrícia Braguin. Formada em Direito, é uma pessoa viajada, morou anos fora do Brasil e em vários países do mundo. Ficará conosco em menos ou mais de 30 minutos. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Pod Livro. Oi, José. Oi, pessoal. Muito obrigada, José, pelo convite, pela confiança, né? Pelo carinho. Até porque eu não me considero uma intelectual, né? E eu sou muito tímida, então falar de mim é complicado. Mas do fundo do meu coração só tenho a te agradecer o carinho, o respeito, a consideração que você tem por mim. Que Deus te abençoe muito. Muito bem. Para esta edição, trazemos para reflexão, análise e comentário a obra literária com título A Arte de Negociar, da autoria de Pablo Marçal. Um dos pontos fundamentais da arte de negociar é ter a governança da sua vida. Existem 3 pilares do autogoverno: corpo, alma e espírito. Quem ativa esses 3 pilares está à frente de todos à distância. Quando você governa a si mesmo, poderá governar o mundo. Livrar-se de uma mentalidade medíocre é um dos passos fundamentais que você aprende neste livro. Aliado a uma mente fortalecida, coloca em prática os segredos para fazer perguntas certas no momento certo de negociação. Tratar o outro como gostaria de ser tratado, despir-se do ego e vender benefício para pessoas, como ganhar um bom jogo, também faz parte da arte de negociar. Neste livro, Pablo Marçal não só incentiva os pequenos empreendedores, como também lança-se aos grandes meandros do medo. Pablo Marçal diz que não ter medo de errar é fundamental para que as pessoas consigam atingir a este passo da arte de negociar. A sabedoria é uma experiência sem eloquência para a vida. Pablo Marçal traz esta reflexão. Patrícia, depois de termos ouvido esta obra de Pablo Marçal, o que você acha ser possível para os pequenos empreendedores para atingirem este nível de boa negociação? Eu acredito que sim, eu acredito que o caminho para novas e grandes realizações é o empreendedorismo. Sair é a saída para encontrar uma outra solução. Você seguir CLT, emprego formal, as possibilidades de você subir de patamar são pequenas, né? Então, e nesse livro ele dá uma abordagem holística da coisa. Não entra só a questão de técnica, de um bom marqueteiro, de um estudioso da área, mas ele também olha para dentro de si, fala: poxa, você ser humano, você fulano ciclano,
você tem essa capacidade de conversar, de se entender com as pessoas, então olha para si, pergunta para o outro o que ele realmente precisa, e nessa conversa vocês vão encontrar a necessidade de um e a necessidade do outro. É verdade. E nós vemos que todo negócio hoje passa por uma boa negociação, certo? Sim, sim, não só negócio, não só um comércio, não só uma empresa, nas relações pessoais também. Tudo que é negociado, conversado, não fica caro. Então, isso vale numa relação pessoal, a imposição de um limite, a questão, da educação que você dá para um filho, o respeito que você estabelece entre seus amigos, entre os seus pares. Então, eu acho que é uma abordagem mais completa de que profissionalismo também faz parte de um bom ser humano. Precisamos ser bons seres humanos para sermos bons profissionais. Muito bom, muito bom. E como fiquei sabendo aqui nos bastidores, aprecia bastante Pablo Marçal. Como descreve o escritor Pablo Marçal com esta imponente obra literária? Ele é um marqueteiro. Ele é um homem que, pelo que eu li, saiu do nada e formou um império. E ele entendeu que via CLT as probabilidades são muito pequenas. Eu acho que é isso que a população em si, na minha opinião, tem que entender. Porque antigamente se trabalhava numa empresa há 20, 30 anos, se aposentava nela. Mas ali eram outras condições, eram outros tempos. Era possível. Hoje em dia não, porque hoje em dia te cobram muito quando você sai da faculdade, normalmente despreparado, sem a prática, né? Aí te oferecem um salário que você fala, nossa, mas eu paguei tanto por tantos anos de faculdade. Então, eu acho que é uma abertura de visão. Independente de questões políticas ou não, ele, como empresário, ele é bem sucedido. E o exemplo dele é a ser seguido. Não será que o sistema social que foi imposto à sociedade também não ajuda estas pessoas a se livrarem deste pensamento de CLT e do empreendedorismo? Eu acredito que são poucos que têm essa visão, até porque eu não vejo interesse de governos de forma nenhuma, porque a questão empresariado e governos, a estrutura deles tem que ser modificada para eles atenderem essa mão de obra toda, para eles receberem esse pessoal para o mercado de trabalho. Então, se depender deles, vai ficar assim. É o ser humano se expandir mentalmente e pensar em crescimento mesmo, crescimento. Para alguns, fazer uma carreira numa empresa é ótimo, mas atualmente para a maioria não é. E hoje nós já vemos um grande número de jovens a apostarem para o empreendedorismo. Será que seria dar um tiro no próprio pé, fazer um investimento pessoal a nível de empreendedorismo, ou é mais seguro continuar trabalhando como CLT? Não, não é seguro porque você não vai ter estabilidade alguma. E empreender você tem riscos, mas a chance de você triplicar o seu investimento é muito grande, né? E mesmo o empreendedorismo, você tem que levar em consideração essa questão que o próprio livro fala, de se conhecer, de conhecer o outro, de conhecer o mercado. Porque eu não posso querer abrir uma loja de roupa num bairro que tem outras lojas de roupa. Eu tenho que ver o nicho e o que tá no momento tá sendo bacana. Por exemplo, hoje em dia, uns 20 anos mais ou menos, eu diria, cresceu muito o número de fábricas e lojas de roupas plus size. Por quê? Porque é uma realidade. É consequência desse mundo que se vive hoje. Então, é você tentar dar um tiro certeiro. Ver o que eu preciso, o que o outro precisa. O empreendedorismo tem muito a ver com isso.
E uma forma de mudança de vida, totalmente. Porque quem que se prepara para sair de uma formação acadêmica e trabalhar 6 por 1, não ter tempo para a família, para a saúde, para si, e não ser remunerado. Esse é um grande problema. Então, o empreendedorismo ele vem ali como uma alternativa. E Pablo Marçal apresenta aqui 3 pilares fundamentais para nós alcançarmos, né, este grande desiderato que é a arte de negociar. Pablo Marçal, por exemplo, fala da questão do autogoverno. Ele diz que primeiro a gente precisa se municiar e aprender a se governar para governar os outros. É importante para um empreendedor ter disciplina. Sim, com certeza. Você não pode vender uma ideia a qual você não segue. Eu tenho que me conhecer e conhecer o próximo. Eu tenho que ver, bom, José, ele é assim, 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 ele tem uma necessidade disso. Será que o meu produto, será que o meu serviço se enquadra naquilo que ele precisa? Aí nós vamos conversar. Porque conversa é a chave das coisas. Um outro ângulo que também traz aqui Pablo Marçal é sobre o medo. O medo realmente bloqueia, certo? Para quem quer empreender, para quem quer se tornar um empreendedor. O medo, em todas as esferas da vida, na verdade, o medo acaba sendo como um bloqueio. Como vê, na sua visão, isto dentro do mundo do empreendedorismo? O medo faz parte, o medo é um sentimento humano. Todo mundo tem, e de várias situações. Mas em relação ao empreendedorismo, se você não arriscar, como que você vai fazer? Então, a sua gana, a sua vontade, o seu planejamento, a sua fé tem que ser muito maior que o seu medo. Porque o medo vai paralisar você, o medo vai falar, não, eu não vou fazer porque vai ser perigoso. Perigoso, muitas coisas são. Viver é perigoso. Então você tem que ser mais forte e se apegar em algo, em Deus, numa religião, na sua rede de apoio, num amigo, na família, enfim. Fazer as coisas bem pensadas, organizadas, olha, fazer um planejamento, olha, eu vou gastar tanto, é X, eu preciso X, mas a minha expectativa é de acordo com o mercado, com os índices, é ter o retorno de tanto em tanto tempo. Tudo é planejamento e comunicação. Muito bom, muito bom. Tá sendo uma conversa tão agradável, né? Como alguém ligada ao mundo jurídico, que conselhos deixa aos jovens empreendedores do mundo e, em particular, do nosso país? Olha, eu acredito que meu contato com o direito atualmente não é muito grande, assim, só umas questões mais de pesquisa mesmo na área constitucional. Mas eu acredito que a formação jurídica ela é muito importante. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria: a primeira faculdade de uma pessoa faz direito e depois administração. Por quê? Vai saber de lei, vai saber de números, então vai dar toda uma base para você seguir o caminho certo e se assessorar de pessoas competentes. As relações elas precisam de confiança. Para você adquirir essa confiança, volta aquele assunto. Se conhece, conheça o próximo. A grande máxima, né? Conheça-te a ti mesmo para depois conhecer o universo que te rodeia. Sim, claro, com certeza. E aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Exatamente, exatamente. Também há uma mística que paira por aí, principalmente no meio dos intelectuais e aquelas pessoas que também não são intelectuais. Será que é possível empreender sem ter um nível acadêmico elevado? Quem pode empreender hoje? Acredito que não necessariamente um alto nível, mas o mínimo, né? Acho que às vezes também as experiências, às vezes o pai, a família veio de um empreendimento pequeno, então já tem uma experiência, uma bagagem, já viu. Quando criança ia lá, vendia bala sei lá, na padaria, enfim.
acho que a experiência ajuda, mas o conhecimento liberta. Conhecimento e informação. E não é só Google, enfim, internet, celular. O registro, você ler e escrever, isso é muito importante, porque aquilo fica para você. E o exemplo, ele é fundamental. Eu sou de uma época que fazer trabalho de escola, eu juntava vários livros, Barça, enciclopédia. Aí depois é que eu ia pro computador para passar tudo, para poder entregar. Mas ali com a minha letra, é dessa forma que a gente aprende. Internet ajuda, diminui as distâncias, aproxima as pessoas, mas ela não é um único meio. Às vezes ela se usada bem, é um grande instrumento de conhecimento, mas tudo tem o seu limite, como tudo na vida. É verdade, nós estamos hoje diante de uma geração muito ansiosa, né? E vemos que a tecnologia, em parte, trouxe vários benefícios. A globalização trouxe muitos benefícios, mas também trouxe algumas confusões, principalmente para aqueles que não sabem usar. E no empreendedorismo, vemos essas lacunas. As pessoas hoje descartam ler livros igual a arte de negociar, esta imponente obra de Pablo Marçal, por exemplo. As pessoas perdem-se entretendo-se num TikTok, é mais fácil ficar o dia todo olhando no Instagram, quando na verdade o livro pode ajudar a mudar a mentalidade da pessoa e a mudar também a sociedade, porque quem lê um livro pensa diferente, muda a sua visão e mudando a sua visão é capaz de mudar também o meio em que vive. É, consegue compreender isto? Sim, sim, com certeza. Eu acho que o papel em si ele não pode ser substituído por um aparelho. Até por questões de mexer no livro, faz parte, assim como você tocar no celular. Eu acho que tem como unir os dois, tem como unir os dois, as duas coisas são importantes. O livro em si, ele te ensina coisas que na internet muito provavelmente não vai estar, porque às vezes é uma autobiografia, uma questão de autoajuda, depende muito. A internet é super importante, mas o livro ele continua sendo o livro. É como pai, mãe e família. Precisa. O livro é um mestre mudo, né? Mestre É o mudo. grande mestre mudo. Muito bom. Doutora Patrícia, tem algum conselho particular? Como é que gostaria de ser lembrada daqui a 10 anos por esta geração? Nada de extremos. Eu acho que as pessoas têm que procurar o melhor para si. O que é bom para mim não é bom para você e vice-versa, né? Então, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua verdade. Agradeço, doutora, né? Eu sou só bacharel. Mas é isso. No mundo de hoje, somos uma geração de ansiosos. Isso é muito difícil. Até para ler um livro, a ansiedade nos limita. Temos que tentar sempre melhorar. Melhorando que a gente acaba ajudando também os jovens a se livrarem de várias doenças, e uma das doenças principais são as doenças que vêm do fórum psicológico. E nós vemos hoje jovens vivendo doenças como ansiedade, depressão, tudo isto talvez por conta de viverem num mundo muito pressionado. Você concorda comigo? Muito, concordo em gênero, número e grau. Muita pressão. Só que a pressão ela não leva a bons e a grandes acontecimentos. Então, a pressão causa outros problemas. Feminismo, a mulher ser muito cobrada, as relações se modificaram. Então, hoje temos problemas que há 20 anos atrás não se tinha. É complexo, é complexo. Como mulher, a senhora acha que as mulheres falham neste processo de afirmação
para o empreendedorismo, como é que elas se situam hoje? Olha, eu acredito que elas têm sido mais empreendedoras até que os homens, por necessidade. Porque a sociedade mudou, então a mulher se vê sozinha, né? E a mulher eu acho mais maleável, flexível no sentido de correr os riscos e ver os resultados, também devido à sua necessidade. É muito mais fácil um homem empreender do que uma mulher. Mas atualmente a gente vê mais mulheres, porque a população é mais mulheres hoje em dia. Muito bom, doutora Patrícia. Agradeço a sua presença. Chegamos ao fim de mais um programa. Este foi mais um Podlivro. Nos despedimos de toda a audiência com promessa de voltarmos dentro de 15 dias para trazermos outros livros e autores do universo literário. Em nome de toda a equipa, despeço-me. Até a próxima quinta-feira.